Fala concurseiro, Polícia Militar Sergipe, edital publicado, banca Instituto Selecom. Neste vídeo a gente vai analisar o tópico classes gramaticais que figura lá no conteúdo programático de língua portuguesa da prova de soldado da Polícia Militar Sergipe. Então a gente vai analisar como a banca cobra o assunto. Veremos aqui 6 questões recentes sobre essa temática, então já é um aquecimento para a sua prova, beleza? Então, se você vai prestar esse concurso, fique comigo até o final, já vá treinando língua portuguesa da banca Instituto Selecom. Se você não segue lá, @gramaticaflix, dê essa moral, e por aqui já sabe, né? Faça a sua inscrição. E vamos para a nossa tela, vamos analisar o tópico classes gramaticais, como a banca Instituto Selecom cobra o assunto, e vou deixar na descrição do vídeo o link para o meu treinamento de questões de português Instituto Selecom, beleza? Caso você queira dar uma olhada, são centenas de questões comentadas, organizadas por assuntos. E a gente vai aqui agora verificar o tópico classes gramaticais. E a gente sabe, ou deveria saber, mas a gente relembra, que temos 10 classes na nossa língua portuguesa, 10 classes de palavras. 6 são variáveis e 4 invariáveis. Então, o que a banca faz? Ela traz lá um fragmento de texto, destaca uma palavra e pergunta qual é a classe gramatical a qual aquela palavra pertence, beleza? Então, a gente tem artigo, substantivo, adjetivo, numeral, verbo e pronome. Essas são as palavras variáveis. E as invariáveis, a gente tem aqui um processo mnemônico não muito adequado, né? Se você analisar a leitura das iniciais nessa orientação aqui, preposição, interjeição, conjunção e advérbio são as classes gramaticais invariáveis, ou seja, que não sofrem flexões, beleza? Dito isto, a gente vai focar numa que tem aparecido demais nas últimas provas, a gente vai verificar aqui, é a tal da preposição. Então é fundamental que você domine todas essas classes gramaticais, tanto para ir bem na morfologia e também na sintaxe, porque a análise sintática cobra que você saiba identificar uma preposição, que você saiba identificar uma conjunção, então é extremamente importante, beleza? Vamos analisar aqui as preposições essenciais. Isso aqui você precisa memorizar, decorar, de alguma forma tatuar, você precisa ter tudo isso aqui em mente, beleza? Essas são as preposições essenciais e a gente vai verificar que a banca cobra demais esse conhecimento, tá? Então, inclusive, há musiquinhas aí que ajudam, né, a memorização. Então, aqui, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Essas são as preposições essenciais. A gente tem aqui as acidentais. E são diferentes, né? Nem tão lembradas assim, podem funcionar como preposições acidentais. Então você já dá o seu print aí, beleza? E vamos direto para a primeira questão e voltaremos nessa tela aqui. Maravilha? Olha aí. Primeiríssima questão, ela foi aplicada no concurso da Prefeitura de Sapezal, Mato Grosso, cargo de secretário escolar. Diz o seguinte, ó, no trecho: durante esse intervalo, os criminosos realizaram 2 compras por aproximação. Então aqui ele trouxe a palavra durante, que é uma preposição acidental. Olha só, aqui ó, preposição acidental, você sabia disso? Preposição acidental. Então aqui a gente tem uma preposição. A palavra criminosos, olha, os criminosos realizaram. Criminosos aqui está designando, está nomeando, e quem faz isso é o substantivo, beleza? Por exemplo, o que está na minha mão, se eu pergunto qual é o nome desse objeto, aí você fala caneta. Logo, a palavra caneta designou esse objeto. Então, caneta é um substantivo, a palavra caneta. Agora, se eu falo, me dê uma característica, aí você diz preta. Preta está, né, caracterizando a caneta. Logo, preto ou preta é um adjetivo, porque está indicando uma característica de um substantivo. Então, assim a gente brinca com as classes gramaticais. Então, a gente já tem que a primeira palavra é uma preposição e a segunda é um substantivo.
Aí vai bater aqui na letra A. Aqui chamou de conjunção, a gente corta preposição e falou que é adjetivo, então a gente já elimina. E é preposição a primeira, ele falou que é conjunção, a gente já eliminou. Já chegamos ao gabarito e realmente a palavra por é uma preposição essencial. Está neste quadrinho aqui, ó, olha a palavra por, preposição. Logo, a gente realmente gabarita aqui na letra A. Beleza? E vamos avançar. Olha, confirmação, gabarito letra A. A segunda ela é muito recente. Olha aqui, ó, 20/10/2024 foi o dia de aplicação dessa prova lá na Prefeitura de Cuiabá, cargo professor de língua portuguesa. Então, esse assunto é cobrado em provas de nível médio, fundamental, superior, cobrava lá em 17, 18, 19 e continua cobrando em 2024. É um assunto que vale muito a pena, beleza? Você estudar. Olha, no trecho, além disso, há uma clara política. O que acontece aqui? A gente tem política, que é um substantivo, tá? Clara está indicando uma característica desse substantivo, e não importa a ordem, se vem antes ou se vem depois, beleza? Este clara está indicando aqui uma característica, ele é adjetivo. Agora, como se isso fizesse os problemas de consumo desaparecerem. Consumo é o mesmo que caneta, é um substantivo, é um nome, está designando. Logo, é um substantivo. E aqui temos sim um substantivo. Cuidado que se a banca ela destacasse de consumo, toda essa expressão, junto com essa preposição de, estaríamos diante de uma locução adjetiva, beleza? Mas como ela só destacou a palavra consumo, é um substantivo. Muito cuidado, tá bom? Então, a gente tem adjetivo e substantivo nessa ordem. Adjetivo e substantivo nessa ordem, somente na letra B. Beleza? Olha aí. E vamos avançar. Mesma prova, né? Mesmo concurso Cuiabá, agora para o cargo de técnico em nutrição escolar. 20/10. Recente demais. Olha, meus pais passaram a adolescência. O comando é o mesmo. Ele pergunta, ó, as palavras destacadas são classificadas respectivamente. Então, adolescência é o mesmo que caneta. É um nome, está designando. Ó, meus pais passaram a adolescência. É um nome de uma fase, é uma designação. É um substantivo, beleza? Tranquilo. E olha aqui, brigando com seus irmãos pelo telefone fixo. O telefone é um substantivo. Fixo está indicando uma característica desse telefone. Então, fixo é um adjetivo, que é a palavra que vai indicar característica. Qual é a ordem? Substantivo, adjetivo. A gente tem isso na letra B e a gente confirma. Olha que tranquilidade. Comente aí se você está acertando as questões de classes gramaticais Selecom. Beleza? Vamos lá para a quarta questão. Olha, IAGRO. Tudo de 2024, tá, gente? Fiscal agropecuário. Aqui foi o seguinte, ó. Os motivos para que isso... Qual é a classe gramatical de isso? Ele vai perguntar, ó, as palavras destacadas são classificadas respectivamente. Isso, esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo, são pronomes demonstrativos, aqueles que você usa, né? Opa, administrativo, eu pensei administrativo, demonstrativo, mas ele nem perguntou o nome completo, né? Ele nem perguntou o nome completo. Esse, essa, isso, beleza? Ele só perguntou o que é, porque ele disse aqui, ó, advérbio, pronome. Ele não perguntou, é pronome demonstrativo, pronome pessoal. Não, pronome, beleza. Isso é um pronome. E sob é uma preposição essencial, que inclusive está no quadrinho lá no início. Olha aqui, sob. Cadê o sob? Olha ele aqui, ó. Sob, preposição essencial, beleza? Então a gente tem aqui que o sob é a preposição. Então, a gente aqui na quarta questão, a gente tem um pronome, como dito aqui, e a gente tem uma preposição. Pronome e preposição aqui na letra D, delta. E a gente confirma e avança. Olha, a quinta. Prefeitura de Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, professor de Educação Física. Questão também
do corrente ano em desde a pandemia. E aí, desde, olha a importância de você dominar, porque aqui não há muito o que inventar, é só saber que é a preposição e marcar. Não pode perder uma questão dessa. Olha lá, no primeiro quadrinho, perceba, olha aqui, desde, preposição essencial. Não dá para errar uma questão dessa, beleza? Então, olha aqui, preposição. Essa prova de professor de educação física, obviamente, nível superior, tá? Então, a banca cobra, sim, o assunto. Vamos para a última questão do bloco, uma questão muito interessante, essa daqui, tá? E ela traz um raciocínio legal, essa aqui é boa demais. A sexta questão, ela é de 2024 também, Prefeitura de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, cargo de técnico administrativo. Se você está aqui já na sexta questão, comente aí 10, o número 10, bota aí 10, para eu entender que você ficou até a sexta questão, até o final. Eu vou trazer mais conteúdo conforme eu vou verificando que a galera está gostando, beleza? Então, e comente aí também qual o assunto do Instituto Selecom para a prova da Polícia Militar do Sergipe você gostaria que eu trouxesse, beleza? E não se esqueça, o link para o treinamento de questões Selecom está na descrição do vídeo. Lá a gente comenta as questões gravadas em vídeo, todas ali os comentários item por item das questões de português organizadas por assuntos, beleza? E você também tem um PDF caso queira fazer impressão e tudo mais. Então vamos lá. Essa daqui diz o seguinte, ó, essas perguntas da menina o levaram a questionar o ritmo de pressa que as escolas impõem às crianças. Perceba que a gente tem duas situações da palavrinha o, beleza? Essas perguntas da menina o levaram, aqui tem um L, né? O levaram a questionar o ritmo de pressa que as escolas impõem. Ele quer saber a ordem, respectivamente, qual é a classificação gramatical, a classe gramatical. A gente tem que o pronome, existe o pronome, e o que ele faz? Ele acompanha ou ele substitui um nome, que geralmente é um substantivo. Isso é o pronome. Então, qualquer palavra que faça essa função será enquadrada como um pronome. A palavra que esteja acompanhando ou substituindo um nome, beleza? Se tiver na opção aqui que a gente pode verificar, essas perguntas da menina o levaram. Perceba que traz um valor semântico de que este o está se referindo a alguma coisa que já foi dita. Olha, essas perguntas da menina o levaram, ó. E, inclusive, você entende que é um homem, porque é o o, né? É um pronome que está no masculino. Então, é um pronome. Já disse que é um pronome? Porque está substituindo. Vamos verificar aqui que eu trouxe o texto, olha. O autor, Gianfranco, conta da mãe de uma menina que o procurou. Este o aqui também já é um pronome, mas ele está falando do outro lá. Procurou e lhe relatou o seguinte. Então, o autor, ele conta que a mãe de uma menina foi até ele, o procurou e relatou o seguinte, aí, entre aspas, outro dia minha filha me disse, mamãe, os professores dizem sempre, força crianças, não podemos perder tempo porque devemos andar para frente. Mas, mamãe, para onde devemos ir? Para frente onde? Essas perguntas da menina o levaram a questionar. Então, este o está fazendo referência ao autor, ao lá, por isso que é o masculino, é o Gianfranco, é o autor, beleza? Então, quem substitui é o pronome, beleza? Então, este primeiro o é um pronome. Então, a gente já chegou a essa conclusão. E por que é um pronome a gente já viu? Porque ele está substituindo. E essa é a função do pronome, beleza? Tranquilo. Agora, o outro o, ele não tem essa pegada de substituição. Perceba, essas perguntas da menina o levaram a questionar o quê? O ritmo, ó, o ritmo. Ele está apenas aqui, ó,
coladinho com um substantivo, beleza? E é o substantivo masculino, o ritmo. Então aqui você tem inclusive um indicativo de gênero, né, que é o masculino, do substantivo. Quem faz isso é o artigo. Essa é a função do artigo, beleza? Além disso, o artigo também pode trazer a noção de conhecido ou desconhecido. Então, além de indicar o gênero, substantivo se é masculino ou feminino, você pode usar o artigo o ou o artigo a. Esses são os definidos e a gente tem o indefinido, um ou uma, beleza? E seus plurais. Por exemplo, se você chega à sua casa e chegou do trabalho e à frente lá do seu portão tem um carro. Você nunca viu, está lá estacionado. Eu já falei um carro, por quê? Porque a noção de desconhecido, ela advém do pronome do artigo indefinido, porque você não conhece. E você comenta lá com seus familiares, olha, tem um carro estranho ali. Você vai usar o artigo indefinido. Aí se no outro dia você volta e o carro está lá mais uma vez, olha, eu já falei o carro. Por quê? Porque agora ele já é conhecido. Então, o artigo também funciona para trazer esse valor semântico de conhecido ou desconhecido. Quando é conhecido, você vai usar o artigo definido. Quando é desconhecido, você usa indefinido. Isso aqui foi até além, né? A questão apenas cobrou se é artigo ou não, mas a gente trouxe também mais um adendo. Pode ser que a banca queira cobrar esse valor semântico, não é muito feitio do Selecom, mas já fica aí como aprendizado, beleza? Então, o artigo, além de ser indicativo de gênero, ele pode também trazer esse valor semântico, essa ideia de conhecido ou desconhecido, dito ou não dito, apresentado ou não apresentado, beleza? Então, o nosso gabarito é o quê? Pronome e artigo. Pronome e artigo a gente tem aqui na letra C de concursado. Dito isto, terminamos aqui o nosso bloco. Bons estudos e até mais.